Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de ação penal. Nós vamos falar então das espécies de ação penal que estão previstas, algumas regras, no Código Penal. Aí você vai falar assim, mas professor, estão previstas no Código Penal? Exato, estão previstas no Código Penal. Mas eu aprendi que ação penal é matéria de processo penal. O que ele faz lá no Código Penal? Existe aí uma discussão sobre a utilidade das regras processuais, as regras de ação penal, dentro do Código Penal. No entanto, independente das discussões ou não, em algumas provas de concurso público, eles cobram os textos que estão lá no Código Penal, até para tentar confundi-los. Apesar que na essência, na conceituação, é tudo igual com o processo penal. Mas é importante a gente entender isso. Por isso, por estar dentro do Código Penal, grande parte da doutrina entende que a ação penal ela teria uma figura híbrida. Seria uma figura híbrida porque ela teria cunho material, porque está previsto no Código Penal, e teria um cunho processual, porque também está previsto no Código de Processo, no Código de Processo Penal. Mas, independente disso, aqui a gente vai trabalhar o que está dentro do artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Significa aqui, pelo esse texto, que em regra as ações penais são públicas. É que nem a questão do crime doloso. Não vai precisar vir escrito no código, lá na parte especial, se o crime se procede mediante ação penal pública. Não há necessidade disso. Por que não há necessidade disso? Porque a regra é que todas as ações penais são de natureza pública. A exceção são as ações de natureza privada. Então, se a ação penal for de natureza privada, vai estar previsto no Código Penal. Vai estar previsto lá no crime. Por exemplo, no crime de difamação, calúnia, injúria, em regra, são de ações penais privadas. Então, tem que haver necessariamente a previsão. E lá existe a previsão legal, dizendo que esses tipos de crime são processados mediante ação penal privada. Essa é a regra. Vamos tratar dos conceitos antes da gente falar dos parágrafos, Então, quando se fala em ação penal, nós estamos falando do direito do Estado de punir aquele autor do crime. Quando se fala em ação penal, é quando o sujeito cometeu um delito, cometeu um crime, e aí nasce a possibilidade do Estado, mediante um instrumento chamado ação, poder fazer com que o sujeito possa responder por este crime. É interessante que na ação penal, quando se fala em ação penal, o inquérito policial não faz parte da ação penal, tá? Então isso é muito comum cair em prova se o inquérito faz parte da ação penal. Não, o inquérito não faz parte da ação penal. O inquérito só tem a finalidade de necessariamente colher elementos de prova para subsidiar a ação penal. Então, às vezes, existe a notícia de que a pessoa cometeu determinado crime. Mas o inquérito faz o quê? Vai colher essas provas, vai buscar elementos de prova, para que assim a ação penal possa nascer. Porque também não vai nascer ação penal sem nenhum tipo de elemento de prova, sem nenhum tipo de algum indício que indique que existe aí a presença de um crime e que foi praticada por uma determinada pessoa. Inclusive, a doutrina diz
que a ação penal, a própria ação, é um desdobramento da democracia. Por isso que a ação está envolvida, a ação penal, dentre todos os princípios inerentes lá previstos na Constituição Federal. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Porque é um momento, a ação penal é um momento em que o acusado vai ter para se defender daquelas acusações. E a defesa dele é ampla. Por isso, a necessidade da ação. A ação seria um direito da pessoa poder provar aí que a sua inocência. Mas, professor, é tão ruim receber uma ação penal. É horrível receber uma ação penal. Vejo pessoas lá dentro da justiça que eles falam que ficam sem dormir. Receber uma ação penal, a vida da pessoa para. Porque fica naquele dilema, né? Poxa, e se o juiz não compreender? Por isso que o processo penal é muito importante para que tenha regras para que se chegue próximo da verdade real. Aí foi uma conquista, porque se parar pensar há séculos atrás, a pessoa podia ser condenada sem nenhum tipo de ação. Importante também deixar claro que a ação penal ela é indisponível, o direito da ação penal. O sujeito pode chegar, falar assim, eu sou culpado, fui eu que pratiquei determinado delito. Mas aí o que acontece? Aí ele diz assim, eu sou culpado, nem quero responder a ação penal, quero que o juiz vá lá e sentencie, como me considere culpado. Não, não pode. Tem que haver necessariamente uma ação penal, tem que haver todo um desdobramento necessário, porque trata-se do princípio da indisponibilidade, porque trata-se de um direito fundamental de um acusado ter direito à ação penal. Professor, quais são as espécies? Nós temos a ação penal pública e temos a ação penal privada. Então, nós temos duas espécies. Nós temos a ação penal pública e nós temos a ação penal privada. Como o próprio nome diz, o autor da ação penal pública é o Ministério Público. É ele que é o dono da ação penal pública. Qual é a peça que ele inicia a ação penal pública? O Ministério Público, ele oferece a chamada denúncia. A denúncia. Você vai falar assim, mas espera aí, professor. Quando eu chego na delegacia, eu faço denúncia. Não. Quando você chega na delegacia, o termo correto técnico, você noticia um fato criminoso. Você noticia que houve um fato criminoso. E a delegacia toma as devidas providências. Colhidos os elementos de provas através do inquérito policial ou não, porque o inquérito policial não é fundamental para a ação penal, o Ministério Público oferece a denúncia. A denúncia é a petição inicial, é a peça inicial, onde ele diz lá que fulano tem que responder por determinado crime em razão dos elementos que tem ali presentes. Então, a denúncia é a peça inicial da ação penal pública. Na ação penal privada, como o próprio nome diz, privada, quem é o autor da ação? O querelante. Professor, mas quem é o querelante? É a vítima, ou o cônjuge, ou o descendente, ou o ascendente, ou os irmãos. Volto a repetir. Quem são os autores da queixa-crime? Que eu já até antecipei. Da ação penal privada. A vítima, se ela estiver viva, obviamente. Cônjuge ou companheiro.
o ascendente, descendente, irmão. Nós temos essas pessoas que são ali as possíveis autoras da ação penal privada. Qual é o nome que se dá na ação penal privada? Queixa-crime. É a chamada queixa-crime. Então, o que se cai em prova é você saber conceitos. Então, o conceito de ação penal pública, você sabe que é através da denúncia. E a ação penal privada é através da queixa-crime. Professor, como é que faz? Ela vai, contrata um advogado, e o advogado faz essa peça chamada queixa-crime. A peça é a mesma coisa da denúncia. Vai trazer a narração do fato criminoso e vai dizer quem foi o possível autor daquele fato, com o mínimo de elementos de prova. Professor, existe uma dúvida. Denúncia e queixa. O juiz, ao receber a denúncia ou receber a queixa, ele está com dúvida. Ele deve rejeitar? Na dúvida, ele deve receber. Na dúvida, ele deve receber, porque neste momento não há como verificar se realmente há certeza ou não da punição. Consequentemente, na dúvida, prevalece o princípio em favor da sociedade. Na dúvida, a sociedade é protegida. Por isso que se recebe a denúncia e a queixa. Receber a denúncia ou a queixa significa o quê? Dar prosseguimento na ação penal. Ponto importante. O Ministério Público tem em regra o prazo prescricional do crime para poder entrar com a ação penal pública. Isto é, o Ministério Público tem um prazo até o fim da prescrição. Ou seja, dependendo de crimes, se o crime ficar muito tempo sem tomar nenhuma iniciativa de ação penal, o prazo máximo é de 20 anos. Então, o Ministério Público tem 20 anos, dependendo do crime, para poder ajuizar a denúncia na ação penal pública. O querelante ele tem 6 meses, tá? Trata-se de um prazo decadencial de 6 meses. 6 meses a partir de quando? A partir de que ele toma conhecimento de quem foi o autor do fato. Ele tem 6 meses a partir do dia que ele toma de quem é o autor do fato para poder ajuizar a chamada queixa-crime. Nós temos, então, aqui nós já vimos algumas diferenças entre ação penal pública e ação penal privada. Nós temos a primeira espécie de ação penal pública, que é a chamada incondicionada. É a regra. A ação penal incondicionada significa que o Ministério Público não precisa da provocação de ninguém. O Ministério Público não precisa da autorização de ninguém. Basta o Ministério Público ter elementos de prova para poder oferecer a denúncia. Não precisa da autorização da vítima, por exemplo. Basta o Ministério Público ter os elementos de prova e oferecer essa denúncia ao juiz. Em regra, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Não precisa estar escrito no crime que aquele crime procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Todavia, existe a segunda espécie, a chamada condicionada, ação penal pública condicionada. E ela pode ser condicionada à representação ou à requisição. Então vejam só, a ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. E se ela for condicionada, ela é condicionada à representação ou à requisição.
Aí você vai dizer assim, professor, então eu quero compreender o que é representação. Ação condicionada à representação. É quando o Ministério Público, para poder ajuizar a ação penal pública, ele precisa de uma autorização. E essa autorização, quem dá é a vítima através da chamada representação. A vítima dá essa autorização mediante a representação e o Ministério Público vai e ajuiza a ação penal. Professor, qual é o prazo da representação? O prazo da representação é de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. Mesma coisa aqui da queixa-crime, os 6 meses. Então, a vítima, ou não podendo ser, a vítima não conseguindo, no caso, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, nesse caso, naquela sequência de pessoas. Professor, e se ela não der a representação nos 6 meses? Não tem como instaurar a ação penal. Se decorrido o prazo de 6 meses da queixa-crime ou 6 meses da representação, não tem como iniciar a ação penal. Então, acaba sendo extinta a punibilidade do agente. Muito importante. Eu falei que as ações penais públicas, elas, em regra, não precisam estar expressas na lei. Quando eu falo isso, são as ações penais públicas incondicionadas. Elas são as regras. Se não for ela, tudo é exceção. Aqui é a mesma coisa. Em regra, a ação penal pública ela é incondicionada. Excepcionalmente, ela pode ser condicionada à representação ou à requisição. Ambos devem estar previstos na lei. Por exemplo, no crime de estupro, existe a necessidade da representação da vítima. Mas, professor, por que a vítima tem que dar essa representação? Porque o legislador entendeu que alguns crimes afetam o íntimo da pessoa, que é necessário a pessoa ter que buscar a justiça para que ela possa, de certa forma, sentir-se melhor. Porque se o Ministério Público fosse agir, poderia expor essa vítima ao ponto dela não querer expor tal situação. Por exemplo, no crime de estupro. Não é toda vítima que quer chegar e mostrar para a justiça que ela foi vítima de estupro. Ela tem medo do que a sociedade vai pensar, ela tem medo do que o círculo social dela vai pensar, ela tem medo até do que o juiz vai pensar. Então é uma forma de se respeitar a intimidade da vítima. A condicionada requisição é quando o ministro da Justiça diz lá, inicia a ação. Aqui é uma ordem, a requisição é uma ordem. Quando o ministro da Justiça diz faça, tem que ser feito. Mas desde que é amparado legalmente. Mesma coisa na representação. O Ministério Público é obrigado a acatar tanto a requisição quanto a representação? Não. Ele não é obrigado a acatar se o Ministério Público entender que não há elementos de prova. Então, neste caso, o Ministério Público... Mas, professor, tanto na representação como na requisição. Isso é muito comum cair em prova de concurso público, isso é muito importante. O sujeito, ele está cometendo o crime de estupro. O policial chega, vê a cena, prende o sujeito, chega até a delegacia, e diz assim, para a prisão ser validada ou não, é necessário que a vítima represente? Não. A prisão já é válida. Não precisa de... Para que se possa iniciar o inquérito policial,
É obrigatório naquele momento a representação da vítima? Também não. A vítima tem 6 meses para fazer. Ela tem 6 meses para refletir se ela vai querer ajuizar a ação ou não. Continuando, um caso de requisição. Foi o caso do nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em que um jornalista teria ofendido a honra dele quando o jornalista foi e publicou uma matéria dizendo que o Lula seria alcoólatra. Lula se sentiu ofendido, dizendo que essas alegações eram inverídicas e pediu para que o ministro tomasse as providências cabíveis. O ministro requisitou ao Ministério Público para que se tomassem as medidas necessárias para o juizamento da ação, porque ali ele entendia que havia um crime. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.